Olá, muito bom dia, cliente Triconnect. Tudo bem com vocês? Espero que sim. É um prazer estar aqui com vocês mais uma manhã de quinta-feira. E esse mês estamos iniciando um assunto muito importante que talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar, mas não sabe até que ponto, né, estão envolvidos com isso, que é a LGPD. Então, nós, a Triconnect, né, sempre preocupados em dividir com vocês a nossa experiência, trouxemos um profissional especialista nessa área, que irá ajudar a gente, né, nós, da Triconnect, e principalmente vocês, a tirarem um pouquinho das dúvidas, né, das inúmeras dúvidas que eu tenho certeza que vocês têm sobre esse assunto durante todo esse mês. Algumas semanas serão eu e outras a Gra estará aqui com vocês para tratar desse assunto. A princípio, eu queria contar para vocês que nós, da Triconnect, também já iniciamos, né, o nosso processo de adequação às normas que regem a LGPD, não tão somente para estarmos em acordo, né, com as conformidades da lei, mas assim sempre preocupados em continuar a manter a questões de sigilo, transparência, ética em todas as atividades que regem, né, que o negócio Triconnect. Já realizamos alguns treinamentos com a equipe de sensibilização e já estamos em constante mudanças de hábitos e questões internas. Então vamos lá. Este mês, quem estará comigo e com a Gra também é o Rafael Pedreira. Ele é bacharel em Direito pela Universidade Paulista, membro efetivo das comissões de Direito Digital e da Comissão de Privacidade e Proteção de Dados da OAB, subseção de Campinas, membro do Comitê Público da Agência Nacional de Profissionais de Privacidade de Dados, extensão em Direito Digital e em Licitação e Contratos com a Administração Pública pela Escola Superior de Advocacia da OAB, pós-graduado em Direito Contratual, formações específicas em privacidade de dados e vivência de mais de 15 anos de empresa de tecnologia. Perdi até o fôlego, né? Então, seja muito bem-vindo, Rafael Pedreira, ao time aqui comigo. Muito bom dia, Rafa. Bom dia, Paty, tudo bem? Tudo bem? Que prazer ter você aqui comigo essa manhã. Prazer é meu, agradeço aí a introdução, a apresentação. E como eu disse ontem para algumas pessoas aqui na preparação para esse pequeno evento, né? Pequeno do ponto de vista de tempo, mas grande do ponto de vista de conteúdo. Como eu disse para algumas pessoas, é muito bom a gente poder trabalhar com clientes, com empresas que compactuam, que compartilham dos mesmos valores que a gente. Então, é um prazer estar iniciando esse projeto aí junto com vocês. Eu percebo o quão preocupados com agregar valor ao cliente de vocês são. Então, isso me deixa bastante honrado. Ai, que bom, Rafa. É um prazer ter você, foi um prazer te conhecer. Está sendo muito bom trabalhar com você. Então vamos começar agora, né, tirando um pouquinho das dúvidas, né, nesses 4 encontros que a gente vai ter durante esse mês. Vamos começar, vamos ser redundantes, vamos começar do início, né? O que é LGPD? É algo novo? Então, na verdade, Paty, LGPD, a tradução, o significado da sigla propriamente dito, né, Lei Geral de Proteção de Dados, dados pessoais. Então, aqui a gente vem tratar um pouquinho dos nossos dados. A legislação ela visa a intimidade de cada indivíduo, né? É uma lei que diz ao empresário o que pode e o que não pode ser feito com dados pessoais. A gente vive hoje em dia numa economia que a gente chama de economia 4.0, onde o dado pessoal ele é insumo para muita coisa, né? Para muito negócio. E a lei ela vem dizer para o empresário o que ele pode, o que não pode fazer e como deve ser feito, e vem dar ao titular de dado pessoal, que somos nós, alguns direitos que podem ser exercidos aí, e a lei traz essa normativa aí de uma forma um tanto quanto ampla, agora no início, mas que vai se estreitando aí ao longo dos anos, de acordo com as aplicações, enfim, o direito caminha assim, né? Então a gente vai
formando o ecossistema a partir de agora. Mas, a grosso modo, é a lei que diz para o empresário o que pode e o que não pode ser feito com dados pessoais. E, olha só que curioso, né? Lá no âmbito da comissão de... Desculpa. Lá no âmbito da comissão de Direito Digital e Proteção de Dados da OAB, aqui de Campinas, a gente tem um fórum bastante curioso. E ontem eu recebi aqui uma postagem, né, pelo grupo de WhatsApp lá do pessoal, de um outro advogado que fica em Portugal, doutor Manuel Davi Maceno, que responde essa segunda parte da sua pergunta, né? Uhum. Você me perguntou se é algo novo. Uhum. Então tá aqui, ó, há 45 anos, o primeiro artigo relacionado à proteção de dados apareceu na Constituição Portuguesa. Como são poucas linhas, eu vou tomar a liberdade de ler aqui, ó. Artigo 35, utilização da informática, na verdade. Todos os cidadãos têm o direito de tomar conhecimento do que constar de registros mecanográficos a seu respeito e do fim a que se destinam as informações, podendo exigir a retificação dos dados e a sua atualização. A informação pode não ser usada para tratamento de dados referentes a convicções políticas, fé religiosa ou vida privada, salvo quando se trate de processamento de dados não identificáveis para fins estatísticos. É proibida a atribuição de um terceiro, de um número nacional único aos cidadãos. Olha só quanto conceito que hoje a gente estuda que já existe há 45 anos. Então, não é algo novo. Sim. E tá valendo aqui no Brasil já, né, Rafa, que a gente escuta alguma coisa falar em relação a agosto, que agosto é só em agosto, mas não, já está rolando, né? Agosto é para iniciar sanções que eles falam, é isso mesmo? Exatamente, ó, você está dando uns spoilers aqui do final da nossa apresentação, mas é exatamente isso, não tem problema não. A legislação ela já é vigente a partir de setembro do ano passado, inclusive já existem algumas decisões judiciais que trazem a LGPD como fundamento, né? A gente sabe que todo juiz tem que fundamentar sua decisão, então alguns juízes já trazem a Lei Geral de Proteção de Dados como fundamentação, como fundamento para as decisões. Uhum. O que vale a partir de agosto, por força de uma lei, a Lei 14.010 do governo federal, são as sanções, exatamente por conta da pandemia. Então, a pandemia ela motivou aí algumas desonerações às empresas, e uma delas é essa, é a impossibilidade da aplicação da parte punitiva da lei. Agora você falou um pouquinho, né, fora do país, né, eu já ouvi falar da GDPR, que o pessoal fala, né, que para mim, assim, vamos falar a grosso modo, é a LGPD fora do Brasil? Assim, conta pra gente um pouquinho, e se tem alguma coisa relacionada à parte comercial entre países, se existe essa classificação de privacidade de dados entre países, né, para algum tipo de comercialização. Na verdade, muito bom ponto. E você é modesta quando você fala que ouviu falar alguma coisa, porque eu sei que você é uma pessoa bastante estudiosa do tema. A gente pôde perceber isso aí nas interações que a gente teve e isso ajuda muito no trabalho. Na verdade, a GDPR é sim um regulamento que trata de privacidade de dados no âmbito da União Europeia e por motivação comercial aconteceu a promulgação da LGPD no Brasil. Eu vou explicar um pouquinho sobre isso, né? A GDPR ela classifica países de acordo com legislações vigentes que tratam do tema privacidade do cidadão ou proteção de dados. Lembrando que proteção de dados é o meio e privacidade do cidadão é o fim. Então, a União Europeia tem lá a classificação relativa a cada país. Tá? E existe, inclusive, um link aqui que leva para esse site. Né? Eu estou abrindo ele aqui e vou compartilhar algo rápido com vocês. Né? E lá existem graus de confiança na legislação de proteção de dados. O que isso significa na prática? Né? A União Europeia ela facilita transações comerciais de países pertencentes ao bloco com países que têm uma legislação de privacidade de dados relevante. Então, essa é a motivação, é a grande motivação que aconteceu no Brasil e creio eu que acontece em outros países também. Não é
só no Brasil não, né? Não foi por iniciativa de um parlamentar preocupado com privacidade de dados que nasceu a legislação, não. Foi por conta de interesse mercantil, interesse econômico. Então, hoje, da América Latina, o único país que é considerado seguro do ponto de vista de privacidade, ou seja, que tem uma comercialização mais tranquila com a União Europeia, é a Argentina. É o único país que tem essa classificação aí feita pela União Europeia. Importante, se você me permite estender um pouquinho a resposta, importante a gente considerar e estudar bastante o que acontece lá no bloco europeu. Por quê? Porque eles já tratam desse tema há bastante tempo, né? A GDPR ela é vigente antes da LGPD no Brasil, então esse ecossistema ele já é mais maduro, porém os países individualmente, eles, como a gente acabou de ver aqui no caso de Portugal, os países individualmente eles já tratam o tema de privacidade há bastante tempo. E aí o nosso sistema jurídico ele é muito parecido, digamos assim, em termos de estrutura com o sistema europeu, diferente dos Estados Unidos, né? Então, o que é natural que aconteça? É natural que aconteçam as evoluções que aconteceram na Europa aqui no Brasil, né? Então, hoje a gente estuda, por exemplo, como que a autoridade se porta frente a órgãos públicos, como que a autoridade se porta frente a empresas privadas, quais são as empresas privadas mais fiscalizadas e quais as normativas que a GDPR edita. Então, provavelmente, é por isso que a gente tem que estar ligado lá no mercado europeu, provavelmente a coisa no Brasil ande dessa forma. E aí, se andar, né, é importante que a gente tenha sido diligente aí e tocado os processos de conformidade meio em linha com o que acontece na Europa, né? Então, essas são as considerações que eu tenho para falar em relação à GDPR e à LGPD. Legal. Escola pra gente, né, Rafa? Vai ser um aprendizado com eles, né? E para a gente aplicar aqui conosco, né? Vamos pensar assim. Exato. Agora vamos voltar para o Brasil, né? Vamos. Nós da Triconnect, como eu disse no início, a gente já iniciou, né, a regularização para atender essas situações, mas acredito que é uma dúvida, assim, que as pessoas que estão ouvindo a gente, assim, quem que está obrigado e quem não está obrigado a seguir a LGPD? Entendi. Muito boa colocação. Bom, eu como advogado, eu preciso ser legalista, né? Eu não posso aqui dizer o que eu acho e o que provavelmente vai acontecer. Hoje, o que a gente tem? Hoje a gente tem uma obrigação imposta a todas as empresas, porque a gente se baseia no que diz a lei. E a lei ela não excetua nenhuma empresa. A lei ela excetua algumas pessoas, ela excetua pessoa física e que não trata dados pessoais de forma econômica. Então se a empresa ou pessoa física se enquadra nisso, ela não precisa se preocupar com uma política de proteção de dados pela LGPD. Existem outras legislações, mas pela LGPD não. Mas falando do âmbito de empresa, imagina que o nosso público aqui ele é composto, se não a totalidade, mas a maioria de empresários, né? Falando de empresa, todas as empresas hoje, elas necessitam ter aí um programa de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados. Então, isso é o que a gente tem hoje pela lei. Rafael, mas não faz sentido um cabeleireiro que tem lá um cadastro de funcionários investir nisso, gastar dinheiro nisso, um pequeno comércio, um bar, um açougue. Concordo. É uma das lacunas que a gente imagina que, quer dizer, não é uma lacuna, mas imagino que a ANPD, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados, ela vai normatizar nesse sentido. Ela foi formada no final do ano passado, em novembro, ela começou a ganhar corpo, né? E ela já iniciou algumas normativas, já editou e publicou seu planejamento estratégico, seu regimento interno, e eu acho que em algum momento, né, penso eu que em algum momento futuro, ela vai botar uma linha de corte, talvez por número de funcionário, talvez por atividade fim, talvez por faturamento,
e aí sim a gente vai ter algo mais, como dizem, né, com um ajuste mais fino, né? Então a gente vai poder dizer, falar, olha, empresas a partir de X funcionários ou a partir de X reais de faturamento por ano, ou que tratam atividades na vertical de X de negócio, essas empresas precisam, as outras não. Mas a gente tem que aguardar. A tendência é que a grande maioria das empresas precisem, ficando excetuadas, ficando de fora dessa obrigatoriedade, pequenos negócios, microempresas, empreendedores individuais, algo nesse sentido. Esse é o meu feeling, tá? Eu ouvindo você falar, eu também, assim, totalmente de fora, né, não sou advogada, nada, mas pensando assim, o ideal é que todos tenham pelo menos o conhecimento e a importância de como tratar esses dados, né, do sigilo, de como manter e tudo mais, que a gente vai tratar um pouquinho mais aqui embaixo. Não porque a pessoa talvez lá na frente, se fique desobrigada, né, mas eu acredito que a gente tem que ter sim esse cuidado, como a gente tem cuidado com todas as informações, né, independente se é um salão, se é um açougue, que seja, né, são informações, são dados, né, que as pessoas falam que os dados pessoais nossos valem muito mais, que a gente não tem noção de quanto vale um dado pessoal nosso, né. Exatamente, concordo. Então, assim, fala vamos já está falando de dados, dados pessoais, do cuidado, da importância, mas qual que é a diferença entre dados pessoais, que a gente escuta, e dados pessoais sensíveis? Legal, muito boa colocação. Esse é um conceito que a legislação traz, na verdade, e que nos remete muito ao tempo atual, né? Hoje a gente vê muitas situações onde existe de forma muito clara preconceitos, onde existe de forma muito clara discriminação, e a lei coloca como dados sensíveis dados que expõem os titulares a esse tipo de comportamento. É um pouco triste, né, a gente ter que ter isso na legislação, mas condiz com a realidade, né? Então eu vou tomar a liberdade de ler aqui rapidamente o que a lei traz como dado sensível, e depois eu explico por que eu acho que esse rol aqui ele é um rol exemplificativo e não taxativo, ou seja, se a gente tiver dados que expõem pessoas à discriminação e não estão aqui, certamente na aplicação da lei ele será considerado também dado sensível, muito embora não esteja aqui. Mas o que a lei traz para nós é o seguinte, ó, origem racial ou étnica, a gente vê frequentemente crimes de racismo, convicção religiosa, a gente sabe, né, muito embora a gente viva num país de descendência africana, que as religiões de origem africana sofrem preconceitos grandes, né, e pessoas que seguem essas religiões. Opiniões políticas, a gente vem de um período de polarização grande, né, onde nas últimas eleições isso ficou muito claro, né, filiação sindical ou de caráter religioso. Então, a questão sindical também que acaba tendo um pouco de ligação com filiação partidária, né? A gente vê muito isso. Então, certamente, em um âmbito profissional ou em um âmbito pessoal mesmo, se essa informação ela for vazada, as pessoas sofrerão sim preconceitos. Então, a legislação ela pesa a mão aqui. Filosófico e político, dados referentes à saúde ou à vida sexual. Aqui não precisa nem falar, né? Hoje cedo, antes de vir para cá, eu estava vendo o jornal e existem algumas cidades que querem colocar uma pulseira nas pessoas que têm Covid. Eu não vou aqui emitir juízo de valor, até porque eu não pensei bem sobre isso, né? De um lado, a gente tem a questão da saúde pública, e que realmente essas pessoas precisam ter cuidado e que as pessoas ao redor tomem cuidado para não se contaminar, né? Mas, por outro, a gente tem a questão da exposição também, né? Então, fica esse binômio aí. E a questão da vida sexual é algo que é chover no molhado, né? A gente vê muito crime cometido por intolerância à orientação sexual, né? Outro dia eu levei até uma bronca da minha filha, mais velha, de 16 anos, que eu falei opção sexual. Ela falou, pai, não é opção, é orientação, porque se fosse opção, a pessoa escolheria. Ela simplesmente tem aquela orientação. Então, é um dado sensível, dados genéticos ou biométricos, perdão, por exemplo, leitura facial em controle de ponto, porque remete à etnia, né?
tudo isso vinculado a uma pessoa natural, porque a gente trata aqui de Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. E por que eu acho que esse rol aqui ele não esgota o tema da discriminação? Eu moro em Campinas. Na minha cidade, existem 2 times de futebol, o Guarani e a Ponte Preta. Assim como acontece no Rio Grande do Sul também, Grêmio e Inter. Aqui na minha cidade, a rivalidade entre esses 2 times ela é muito grande. Então, em determinados lugares e momentos, se descobrirem que uma pessoa torce para a Ponte, certamente ela vai ser motivo de discriminação. Ou o contrário também, né? Se em um local de reduto ponte pretano for descoberto lá um bugrino, essa pessoa ela vai ser vítima de discriminação e pode até acontecer algo pior, né? Uhum. Então, eu considero também que esse dado aqui na minha cidade seja um dado sensível. Então, meu escritório fica aqui atrás do Campo da Ponte, que é próximo do Campo do Guarani, e tem um restaurante do lado, né? Onde, né, por proximidade, pessoas ponte-pretanas frequentam e se reúnem em época fora de pandemia para assistir jogo e tudo mais. Então, o dono desse estabelecimento, ele precisa ter cuidado se por acaso, por alguma razão, descobrir que lá tem um bugrino, por questão de discriminação e até por questões de violência também. Então, Segurança. essas são algumas reflexões e diferenciações de dados sensíveis em relação a outros dados, Paty. Perfeito. Eu acredito que deu para ficar bem claro, sim. É que nem você falou, é extenso, né? Se você for pensar, não E, vai ficar só nisso, né? E é a segurança mesmo para não expor a pessoa pela própria segurança do ser humano, né? E pela situação em que a gente vive, né? Para a gente não ter essa exatamente. exposição, não sermos julgados por questões religiosas, escolhas de orientação sexual e tudo mais. Uhum. Agora, a nossa preocupação dos dados, ela só vai se envolver na parte online ou todo tipo de tratamento de dados físicos e tudo mais? Então, na verdade, a lei ela não faz essa diferença, né? Ela não diz que essa preocupação ela se estende apenas para dados online. E aí a gente conclui que vale também para dados offline. E é algo meio que óbvio, né? Acontece que, assim como a gente estava falando no início da nossa conversa aqui, do nosso bate-papo, né, Paty? Hoje a gente vive numa economia 4.0, onde, pelo menos no nosso eixo aqui, né, São Paulo, né, imagino que nos grandes centros todos, 90% ou mais dos dados eles estão em plataformas online. Então é por isso que as pessoas acreditam que vale só para dados online, mas isso não é verdade. Então a gente tem que ter também políticas ali, políticas organizacionais, sobretudo, para para implementar nas empresas processos que deem segurança no tratamento de dados offline. Né? Então, ontem mesmo eu estava aqui fazendo uma atividade para um outro cliente, onde a gente identificou um processo de impressão de currículos, né? Então, é necessário que a gente tenha ali um regulamento de como que vai acontecer essa impressão, qual o caminho daquele currículo impresso depois, né? E por aí vai. Então, dados online e offline. Perfeito. Depois, mais embaixo, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, o que pode e o que não pode com os Tá dados, bom. né? Fazer um joguinho de fixação aí com o pessoal. E pensando na prática agora, a gente já está falando assim um pouquinho, mas assim, na prática envolvendo os personagens, né, da LGPD. Existem, o controlador, entre outros. Acho que você pode falar alguns principais para a Tá bom? gente levar para eles, para ficar mais fácil, tipo, qual que é o meu papel empresa, o meu papel eu pessoa física, como que funciona? Ah, legal. Isso é muito interessante, porque a lei ela traz lá realmente alguns conceitos, ela traz alguns personagens, e esse é um deles, né, que é o controlador. O controlador, na verdade, é a pessoa responsável ali por tratamento de dado pessoal. Então, geralmente é um empresário, é a empresa, é o CNPJ. Né? No caso da Triconect, é a Triconect, como pessoa jurídica, ela é a responsável ali pelo tratamento de dados pessoais. Então, se acontecer, por exemplo, alguma sanção ou se necessário que ela se apresente diante de alguma autoridade em um momento secundário,
é a Triconnect como pessoa jurídica que vai ali ser responsável. Por isso, é tão importante aí a aplicação e a implementação de programas em Lei Geral de Proteção de Dados. Então, esse é o controlador, né? E abaixo do controlador, a gente tem o operador. Quem é o operador? O operador é aquele que trata dados, que executa atividades de tratamento de dados, de captação ou de compartilhamento, em nome e por ordem do controlador. Então, se a gente imaginar, por exemplo, em um âmbito de empresa, vamos imaginar, por exemplo, que uma empresa, a Triconnect, que a gente tá aqui no espaço de vocês contratam um terceiro para fazer, por exemplo, a administração da folha de pagamento de vocês, né? Esse terceiro vai ser um operador, enquanto vocês são controladores. Então, se acontecer algum incidente de dado, né, que o pessoal comumente chama de vazamento, mas se acontecer algum incidente de dado, um vazamento que seja, nesse contexto, o responsável será o controlador e não o operador. Óbvio que a gente está falando aqui em tese, né? Existem aí remédios jurídicos e de implementação de processos que vai dar a cada empresa a responsabilidade devida, mas pela lei, quem responde é o controlador. Então, o controlador é o responsável, geralmente é a empresa, e o operador é quem trata dado pessoal em nome do controlador. E tem ali um encarregado, que todo mundo chama de DPO, né? Que é uma pessoa física ou jurídica, de dentro ou de fora da organização, que, pela legislação, tem a obrigação de ser a ponte entre a empresa e a autoridade, ou qualquer autoridade. A gente tem aí uma autoridade instituída para regulamentar esse ecossistema de proteção de dados no Brasil, mas a legislação ela abre esse leque para que, por exemplo, PROCONs também trabalhem nesse sentido. Então, o encarregado, ou o DPO, que é a nomenclatura da GDPR, Data Protection Officer, ele tem essa função de ser a ponte entre a autoridade, qualquer que seja, e a empresa, ou entre o titular e a empresa. Então, o titular, no exercício dos seus direitos, ele chega primeiro no encarregado, no DPO, que aí faz as devidas tratativas. Esses são os principais personagens que a legislação traz. E tem o titular também, né? O titular que somos nós, portadores aí de dados pessoais inúmeros, né? Identificados, identificáveis. Nós somos a principal figura da lei. Eu ia esquecendo aqui, já que pecado da minha parte aqui, né? Então, somos o titular. Para quem está de fora e não consegue contextualizar muito bem isso, nós, titulares de dados, estamos para a Lei Geral de Proteção de Dados, assim como nós, consumidores, estamos para o Código de Defesa do Consumidor. Então, é mais ou menos essa linha. Perfeito. Nos próximos encontros também a gente vai tratar bem a fundo cada item desse, mas é só para a gente já estar explanando aqui. Eu acredito, Rafa, que esse primeiro bloco aqui a gente conseguiu já sanar algumas dúvidas dos nossos clientes, amigos que estão aqui assistindo, o que é a LGPD, até que ponto todos estamos envolvidos com isso, o que a gente precisa fazer para estar se adequando, né? Então vamos dar uma pausa para ver se tem alguma perguntinha. Daqui a pouquinho a gente volta com o nosso exercício de fixação. Daqui a pouquinho, Rafa.
Voltamos. Por enquanto, a gente ainda não tem nenhuma perguntinha, mas eu acredito que as pessoas estão digerindo todas as informações, Rafa, que a gente passou para eles. Então, o que, eu gostaria de fazer com você, a gente vai fazer em todos os nossos encontros, vai ser um exercício de fixação de tudo que a gente apresentou no primeiro bloco. Eu acredito que isso ajuda a fixar, como não é um assunto muito tranquilo, né? Eu acho que é uma forma da gente ajudar todo mundo a entender melhor. Pode Vamos ser? lá. Eu pergunto Claro, vamos e você lá. responde rapidinho, tá? O LGPD é Lei que impõe regras para tratamento de dados aos empresários e dá aos titulares direitos. perfeito. Isso só acontece no Brasil? Não, é um movimento mundial. O Brasil está andando em linha com o mundo. Todo mundo é obrigado a LGPD? Todo mundo que trata dados e ganha dinheiro com isso, de alguma forma. Fala pra gente alguns dados pessoais, tipos de dados pessoais. Dados pessoais não sensíveis, primeiro. Isso, Então, isso. nome, CPF, RG, IP de computador, nosso endereço de cada uma das máquinas, e-mail e endereço normal de rua. Os dados sensíveis. Prontuário médico, então fica uma atenção especial para clínicas e hospitais. Dados religiosos e filiação partidária, por exemplo. Atestado também entra aqui ou entra atestados Atestado? médicos? Entra. Entra, né? Uhum. Só preciso me preocupar com dados online? Não. Dados É, offline também. Posso usar um documento para fazer rascunho, Rafa? Essa é a minha resposta. Pelo amor de Deus! Não podemos usar documentos, Sigam currículo. o bom exemplo da Triconnect. Compre uma fragmentadora de papel. Perfeito. Cuidado com o lixo. Olha só a importância Exatamente. das informações das pessoas. Cuidado até com o lixo que vocês estão fazendo. Uhum. Agora, uma brincadeirinha. Mito ou verdade? A LGPD não vai pegar? Mito. A LGPD, na verdade, já pegou, no meu entendimento. Eu lembro, né, até trazendo aquela analogia que foi feita no primeiro bloco aqui com a legislação consumerista, né, com o Código de Defesa do Consumidor. Naquele momento, em 1990, houve também esse movimento, né, de que o Código de Defesa do Consumidor não vai pegar, não vai acontecer, é uma lei que trava o empresariado, enfim. Hoje nós somos referência em legislação de defesa do consumidor, em legislação consumerista. Entendo eu que nós vamos para o mesmo caminho no que diz respeito à privacidade de dados, por quê? Porque no Brasil existem excelentes profissionais que tratam do tema, excelentes doutrinadores, excelentes pessoas envolvidas em ambiente de tecnologia. Então é mito. Vai pegar, já pegou, na verdade. Já pegou. Que no Brasil é tudo, eles querem dar jeitinho, querem procrastinar, né? Acredita que nunca vai acontecer, né? Na verdade, para ser lúdico aqui, né? Minha esposa é pedagoga, eu escuto essa palavra bastante, sempre quis usar porque eu acho bonita. Então chegou o momento. Para ser lúdico, resta a gente, nos cabe ver, por exemplo, notícias da mídia, né? Hoje em dia. Dificilmente a gente passa 15 dias sem uma notícia do que eles chamam de vazamento de dados, né? Há um mês e pouco atrás, talvez dois, teve aquele mega vazamento de 220 milhões de titulares. Então, são mais pessoas no Brasil do que pessoas vivas. Vazou também dado de gente morta. Então, isso aí tudo é lenha para a fogueira de conformidade em privacidade de dados aumentar. Né? Só para concluir aí. Mesmo. Então, mito e verdade. Não preciso me preocupar em me adequar. Olha, eu entendo que é mito, né? Porque se é uma legislação que vai pegar, a não ser que a pessoa não tenha apreço pela própria empresa. Aí não há necessidade, realmente, de se preocupar. Mas, sendo um empresário diligente, preocupado em evoluir e ficar em conformidade com toda a legislação, acho que é um mito. Entendo eu que é mito, porque eu acredito que a maioria dos empresários do nosso meio são responsáveis. Sim. Mito ou verdade? Se houver um vazamento de dados, não serei penalizado. Entendo eu ser mito, né? Porque existe uma parte punitiva bastante severa na Lei Geral de Proteção de Dados,
que pesa, que pega mais, que atua mais fortemente em cima de quem é inerte, e não propriamente no vazamento, mas é mito, certamente é mito. Perfeito. E essa também é legal, que é o mito e verdade. Só o meu fornecedor precisa se preocupar. Mito, né? Por ser mito, até pela questão de controlador e operador. Hum, O responsável vai ser você. E para você entender se o seu fornecedor ele está ou não em conformidade com a LGPD, você tem que estar em conformidade. Porque como é que você vai, sem uma análise técnica, né, entender se o seu fornecedor ele está ou não adequado? Vai acreditar no que ele diz? Né? hum, A gente sabe que o principal princípio no direito brasileiro talvez seja o princípio da boa-fé. E a gente parte desse princípio. Mas, infelizmente, ou felizmente, não sei, as formalidades elas são necessárias. Então, esse é um ponto de atenção. perfeito. E a última que a gente até respondeu, mas mito e verdade, posso jogar cópias de documento no lixo comum, sem cuidado nenhum? Depende do documento, mas, via de regra, não, né? É Uhum. porque a lei ela traz esse ensinamento e ela impõe, né, conscientização justamente para mudança de cultura. E o principal agente fiscalizador vai ser o titular de dados. Então, imagina você como titular, né, saber que uma empresa, por exemplo, de plano de saúde, de plano médico, joga lá o teu prontuário no lixo sem o mínimo cuidado. Então, é complicado. Sim, sim. Rafa, eu acredito que a gente conseguiu aqui fixar bem o que a gente tratou nesse primeiro encontro, né, que foi mesmo para a gente dar essa introdução desse assunto tão importante que é a LGPD. Então, assim, para a gente caminhar para a finalização, eu queria ver com você se você tem alguma dica, alguma curiosidade, para já deixar as pessoas aqui curiosas para o nosso próximo encontro, ou alguma coisa que você já quer reforçar sobre o que a gente falou hoje. Fica à vontade. Agora eu vou completar aquele spoiler lá que você deu no começo, né? Vou falar aqui sobre talvez a principal multa. E será que é realmente a principal? Né? Uhum. Que é a multa em dinheiro que a LGPD impõe, que passa a valer a partir de agosto. Essa multa ela pode chegar a 50 milhões de reais por infração. Então, fica aí uma curiosidade. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. E vale a pena a gente entender essa multa como uma motivação para entrar em conformidade, para fazer a empresa entrar em conformidade, porque certamente é infinitamente mais barato do que isso. Né? E eu digo mais, não é a multa mais gravosa. Veja bem, 50 milhões de reais e não é a multa mais gravosa. E aqui eu paro para a gente voltar nesse tema na próxima interação que a gente vai ter na quinta-feira, né, Paty? Isso. Quinta-feira que vem a gente está de volta com mais alguns tópicos desse assunto, super importante. O que eu vou pedir para vocês, quem acompanhou a gente hoje, se ficou alguma dúvida, não conseguiu tirar com a gente aqui, procura o nosso post lá nas redes sociais, coloquem a sua dúvida, que a gente já responde na próxima semana aqui com vocês ao vivo, que às vezes a sua dúvida é a dúvida de outra pessoa também e já começar a pensar um pouquinho mais na importância do LGPD, que é essa importância do cuidado das informações de terceiros, e até mesmo a gente refletir um pouquinho sobre os nossos dados, né, Rafa? Que isso também é muito importante. Aonde que a gente está inserindo dados, para quem a gente está dividindo os nossos dados, e muitas vezes a gente fornece CPF sem muito cuidado, pensando que a pessoa vai ter, que nem você falou lá, tipo, ter o cuidado, né? Mas quando você vê, a pessoa às vezes já vazou com essa informação e a gente já perdeu o controle, né? Uma vez na rede, já era, Já era, exatamente. né? Mas foi um prazer, Rafa. Muito obrigado, viu? Nesse bate-papo super gostoso aqui nessa manhã de quinta-feira. Quinta-feira que vem tem mais. Obrigado, pessoal. Até quinta. Até. Bom dia.